Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Olá, eu me chamo Ana Paula e eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Essa palavra que eu vou compartilhar com vocês é uma mensagem que foi pregada na minha igreja e eu anotei, alguns pontos e eu gostaria de compartilhar com vocês. Amém? Diz assim: Ele vive em nós. Romanos 8:11. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo também dará vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Então, aqui a gente está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo vive em nós. Quem é ele? Gênesis 1:2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ele é Deus. Aqui fala sobre aquele acontecimento de Atos, onde Ananias e Safira, eles mentiram para Deus, Então, quando eles foram interrogados, o versículo do capítulo 5, versículo 4 diz assim: antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Então, sobre Ananias e Safira, que eles mentiram sobre o valor da venda de um terreno, e então, confirmando, que Deus, que o Espírito Santo é Deus, aqui nesse versículo, Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Ele sabe tudo. Então, ele sabe tudo, Não existe nada escondido. Lá no Salmo 139, diz assim, no versículo 7-10: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Ele não é um opcional na vida cristã. Então, ele não é opção, ele é necessário. Romanos 8, versículo 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Então, não é uma opção do cristão, É algo que ele precisa, porque o Espírito Santo, ele que vai nos ensinar a vivermos, realmente a vida que o Senhor quer que a gente viva. Então, ele é extremamente necessário, dentro de nós. Ele nos conduz ao caminho da salvação. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, ele nos conduz ao caminho da salvação. Ele que nos faz, sermos testemunhas do Senhor Jesus em todos os lugares. Porque quando ele desce sobre nós, que fala aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, é algo tão impactante, tão profundo na vida da gente, que é impossível a gente não testemunhar isso. Ele nos convence da obra da cruz, que ela foi por mim. Então, o Espírito Santo, ele nos convence, que toda a obra da cruz do Senhor Jesus foi por minha causa. João 16:7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então, o próprio Senhor Jesus falando, que o Espírito Santo, que ele ia subir ao Pai, mas que o Espírito Santo, ele viria para habitar em nós, Ele nos convence do pecado, ele nos convence, porque quando a gente olha naturalmente para a cruz de Cristo, a gente até, não crê naquilo, mas quando o Espírito Santo nos convence, a gente entende que tudo que o Senhor Jesus fez foi por amor, um amor tão sacrificial, um amor tão verdadeiro, um amor tão cheio assim de compaixão, porque o que
O que eu sou, né? Sem o Senhor Jesus, sem o Espírito Santo que habita em mim, o que eu fiz para merecer se eu somente peco, né? Mas o Espírito Santo, ele me convenceu da obra da cruz. É ele que nos convence que tudo que o Senhor Jesus fez, todo o preço que ele pagou, foi por causa da minha vida, foi por causa da sua vida. Esse Consolador, né, que veio para nós, devemos buscá-lo no secreto e ouvi-lo, porque ele nos revela a verdade de Deus sobre nós. Romanos 8, 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados na qual clamamos: Abba, Pai. Então, quando a gente busca o Senhor, né, quando a gente busca o Espírito Santo, né, no secreto do nosso coração, no secreto do nosso quarto, e a gente para, né, para ouvir a voz dele, ele nos revela a verdade de Deus sobre nós. Tudo aquilo que o Senhor quer de nós, é o Espírito Santo que vai nos revelar. Como diz esse versículo, né, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Essa é a verdade que o Espírito Santo revela em nós. Nós somos filhos de Deus e não recebemos o espírito de escravidão, né, para ficarmos atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho, Paizinho. Então, o Senhor, Deus, ele é o nosso Pai, é o Espírito Santo que nos revela isso. Ele nos ajuda, nos conduz no tempo com ele, né, no secreto com Deus. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Que coisa mais tremenda que eu acho esse versículo. Que ainda que a gente não tenha palavras, né, o Espírito Santo, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque ele entende que a gente não sabe orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, nesse tempo, nesse secreto com Deus, ainda que a gente não tenha palavras, o Espírito Santo, ele vai traduzir a Deus todos os nossos gemidos, todas as nossas lágrimas, todos os nossos tudo aquilo que a gente derrama diante do Senhor em choro, né, em contrição de coração. É o Espírito Santo quem vai, né, traduzir isso para Deus de uma maneira que só ele mesmo, né? O Espírito Santo é maravilhoso. Devemos interagir com ele. Ele fala conosco, ele nos dá as ferramentas para vencer. Então, eu já falei em alguns áudios, né, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Ele sente, ele fala. Então, ele quer estar interagindo conosco no dia a dia, né? Quantas vezes a gente quer fazer alguma coisa e aí a gente ouve, né, dentro de nós, assim, uma voz assim: faça assim, ou faça daquele jeito, ou faça daquele outro jeito. E às vezes a gente não discerne aquilo, né, porque a gente tá naquela correria, mas às vezes é o Espírito Santo nos mostrando que aquilo é que devemos fazer ou não fazer. Então a gente tem que estar sensível a isso, sensível a essa pessoa que vive dentro de nós, sensível com os nossos ouvidos, os nossos, sabe, todo o nosso ser desejando ouvir a voz dele, seguir a direção dele em todos os momentos da nossa vida. Ele fala conosco, ele nos dá ferramentas para vencer. Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, Deus, né, ele sempre vai falar com a gente através da palavra. A palavra de Deus é algo que é uma ferramenta poderosa. E a gente, quando a gente, né, busca o Senhor, quando a gente começa a meditar na palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele vem nos revelando, né, tudo aquilo que a gente precisa para vencer aquele momento de luta, aquele momento de tristeza, todos os momentos, né? Então, o Espírito Santo, através da palavra de Deus, ele nos ajuda nessa guerra, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, essa ferramenta é poderosa, né, para destruir toda e qualquer barreira. Falar em línguas é uma das evidências da manifestação do Espírito Santo. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nós devemos buscar também essa evidência do Espírito Santo, né, que é falar em outras línguas.
Ele nos dá dons. Atos 2, 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias profetizarão. Olha que coisa mais tremenda. Esses dias que fala aqui tem que ser os nossos dias, né? Dia de derramamento do Espírito Santo. Eu me lembro de uma profecia, né, que foi dada por um profeta, que do sul do Brasil viria justiça. Então, quando a gente entende que é o Espírito Santo, né, quem profetiza através da pessoa, né, porque que são dons, né, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, existem profecias, gente, que têm se cumprido nos nossos dias. Nós precisamos clamar pelas profecias do Senhor. Nós precisamos orar para que os nossos jovens tenham visões e os nossos velhos sonhem. Sabe, tudo isso que acontecia, né? Porque essa é uma profecia que se revelou, né, que aconteceu lá em Atos. É uma profecia de Joel, o livro de Joel, que aconteceu em Atos. Então a gente precisa clamar para que isso aconteça nos nossos dias também, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos essa pessoa maravilhosa que nos transforma de glória em glória. Então o Espírito Santo nos torna parecidos com Jesus. Em Atos 4, eu abri aqui. No versículo 8 diz assim, aqui, gente, é o episódio de Pedro e João perante o Sinédrio. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. E lá no versículo 13, depois que Pedro, né, dá um breve discurso ali, diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado, que este homem está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Gente, olha que coisa mais tremenda. Como eles foram transformados, né? De glória em glória. Eles se tornaram tão parecidos com Jesus e fazendo os milagres que Jesus fazia. Então, ao verem, né, toda a intrepidez de Pedro, sabendo que eles não eram homens, né, que eram estudados, homens, né, incultos, eles admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. De tão parecido com Jesus, eles reconheceram que eles eram homens que caminharam com Jesus. E por último, gente, renove a sua mente. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ouça o Espírito Santo. A gente, né, tem mania de a gente ir absorvendo, né, durante o dia, tudo aquilo que a gente vai ouvindo, tudo aquilo que a gente vai vivendo durante o dia, né, quantas coisas a gente aprende, né, quantas pessoas que saem, vão para a escola e voltam, vão para o trabalho. E existem muitas coisas acontecendo no mundo e a palavra de Deus, ela é tão rica, né, quando ele fala para a gente renovar nossa mente. E não vos conformeis com este século. Gente, é o Espírito Santo que nos ajuda nisso, para a gente não se conformar com esse século, né? Quantas coisas que a gente tem visto que tem acontecido e a gente fica assim de boca aberta, assim, quando a gente ouve leis que estão aprovando coisas tão absurdas, e a palavra de Deus, ela fala pra gente não se conformar, gente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação, gente, renovação de mente, todos os dias, né? A gente tem que experimentar essa boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê?
essa obra de renovação, de transformação na nossa mente é através da palavra de Deus, é através daquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente todos os dias, porque a vida com o Espírito Santo é diária e é para toda hora. Então não é só quando eu tô perdida ou, angustiada, não. O Espírito Santo, ele quer participar com a gente de todos os momentos da nossa vida. Ele está sempre querendo falar conosco, querendo nos dar a direção. A gente tem que se lembrar, que as coisas do Espírito se discernem no Espírito. Então a gente precisa todos os dias dessa renovação da nossa mente. E isso é o Espírito Santo que nos ensina. O último versículo para testificar o que eu falei agora, que todas as coisas do Espírito se discernem no Espírito, Ele nos ensina. Em 1 Coríntios 2,13 diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, gente, a gente precisa entender e se lembrar que a gente é espiritual, a gente é eterno e a gente é um vaso de barro onde habita a presença do Deus Todo-Poderoso através do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele quer nos ajudar no nosso dia a dia. Ele quer nos convencer todos os dias do pecado, da justiça e do juízo. Quando a palavra diz que se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou, o Senhor Jesus dentre os mortos, então a gente andai também como o Senhor Jesus andou. Então a gente precisa buscar todos os dias o Espírito Santo nessa busca, nesse anseio pelas coisas do alto, pelas coisas do céu, que os nossos alvos sejam a eternidade. Não que seja errado você sonhar com coisas aqui na terra, mas a palavra diz que quando a gente busca o Senhor Jesus, a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, eu gostaria de deixar esse estudo para vocês, dizendo para vocês, busquem essa amizade, essa afinidade, busquem o Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo. Então, em todos os momentos, nós devemos estar sempre conscientes de que nunca estaremos sozinhas, nunca seremos órfãs, porque o próprio Jesus nos prometeu que ele iria aos céus, mas ele iria enviar o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Deus os abençoe.